O milionário pensou que jantaria sozinho no luxuoso restaurante, até que uma pobre garotinha se aproximou de sua mesa e sussurrou: Senhor, meu irmão está com muita fome. Podemos ficar só por um momento? Ele não tinha ideia de que essa criança mudaria sua vida inteira para sempre. Os lustres de cristal do estelato projetavam luzes dançantes sobre a toalha branca, enquanto Jackson Miller se sentava sozinho na mesa 18, o melhor lugar no restaurante mais exclusivo de Chicago. Aos 33 anos, ele tinha tudo o que o dinheiro podia comprar. O terno perfeitamente confeccionado, que custava mais que o aluguel mensal da maioria das pessoas. O Rolex, que capturava a luz com cada movimento. Uma cobertura com vista para o Lincoln Park. Um portfólio que crescia milhares a cada hora. Mas naquela noite, olhando para a cadeira vazia à sua frente, Jackson sentiu o peso de algo que o dinheiro não podia consertar. E isso deveria ser seu jantar de aniversário. 5 anos com Melissa. A reserva havia sido feita há meses. O anel estava em seu bolso, um diamante de 4 quilates que brilhava com promessas. Mas Melissa não viria. Ela nunca mais voltaria. A mensagem de texto ainda queimava em sua mente. Não posso continuar com isso, Jackson. Você nunca está realmente aqui, mesmo quando está sentado bem ao meu lado. Sinto muito. Ele pediu a garrafa de vinho mais cara do menu. Não porque a quisesse, mas porque podia. Porque talvez se gastasse o suficiente, sentisse o peso do luxo ao seu redor, ele não se sentiria tão vazio por dentro. Com licença, senhor. A voz era tão pequena que ele quase não ouviu. Jackson olhou para baixo e encontrou uma garotinha parada ao lado de sua mesa. Ela não podia ter mais de 7 anos. Suas roupas estavam gastas e sujas, seu cabelo loiro embaraçado e sem lavar. Ela segurava um menino pequeno em seus braços magros, uma criança que parecia ter uns 4 anos, com o mesmo cabelo loiro e os mesmos olhos desesperados e vazios. O maître já estava se aproximando apressadamente, seu rosto vermelho de constrangimento. Sinto muito, Sr. Miller. Não sei como eles passaram. Meu irmão está com fome, interrompeu a menina, sua voz trêmula, mas determinada. Seus olhos encontraram os de Jackson, e ele viu algo ali que fez seu peito apertar. Não apenas fome, não apenas desespero, mas um amor feroz e protetor que o lembrava de algo que havia perdido há muito tempo. Não comemos há 2 dias. Poderíamos ficar um pouco, por favor? A cabeça do menino pequeno descansava no ombro da irmã, seus olhos mal abertos. Seus lábios estavam rachados e pálidos. Jackson podia ver que ele tremia mesmo de onde estava sentado. Segurança! Chamou o maître, levantando a mão, mas Jackson levantou a sua, detendo-o. Algo nos rostos dessas crianças havia quebrado a insensibilidade na qual ele havia se afogado durante meses. Talvez fosse o modo como a menina segurava seu irmão com tanta ferocidade protetora. Talvez fosse a coragem desesperada que deve ter sido necessária para abordar um estranho em um lugar como este. Talvez fosse o vazio em seus olhos que refletia o seu próprio. Se esta história tocou seu coração, não se esqueça de curtir e compartilhar com amigos e familiares que precisam ouvir esta mensagem de esperança. Para continuar apoiando histórias como esta e ter acesso a conteúdo exclusivo, considere se tornar um membro do canal clicando no botão Torne-se um membro abaixo. Cada doação nos ajuda a continuar trazendo histórias inspiradoras como esta para você. Comente abaixo qual foi a sua parte favorita e qual história você gostaria de ouvir a seguir. Espere! Jackson se ouviu dizer. Sua voz soava estranha para seus próprios ouvidos, crua e incerta. Deixe-os ficar. O maître parecia surpreso. Sr. Miller, certamente. Eu disse, deixe-os ficar. Jackson se levantou, seu coração batendo de uma maneira que não batia há meses. Ele olhou para a menina, para o modo como ela lutava para segurar seu irmão, para a inclinação desafiadora de seu queixo, apesar do medo em seus olhos. Qual é o seu nome? Sofia, sussurrou ela. E este é Ethan. Ele é meu irmãozinho.
Jackson assentiu lentamente, algo mudando dentro de seu peito. Ele puxou a cadeira na qual Melissa nunca mais se sentaria. Sente-se, Sofia, vocês dois. Enquanto Sofia cuidadosamente se abaixava e sentava Ethan na cadeira, Jackson notou algo que fez seu sangue gelar. Na parte de trás da mão de Ethan, quase invisível sob a sujeira, havia uma marca de nascença distintiva, uma pequena marca em forma de meia-lua. A mão de Jackson instintivamente se moveu para seu próprio pulso, onde uma marca de nascença idêntica havia estado por toda a sua vida, a mesma forma de meia-lua, o mesmo local incomum. As últimas palavras de sua mãe faladas de sua cama de hospital, 3 meses antes de sua morte súbita, ecoaram em sua mente. Jackson, há algo que preciso te contar, algo sobre seu pai e outra pessoa. Um erro que ele cometeu, um segredo que... Ela nunca terminou essa frase. O monitor cardíaco havia parado antes que ela pudesse. Jackson olhou para o menino pequeno caído na cadeira, para aquela marca de nascença que não podia ser coincidência, e sentiu o mundo inclinar-se sob seus pés. Sofia, perguntou ele, sua voz mal um sussurro. Onde estão seus pais? A pequena mão de Sofia apertou-se ao redor de seu irmão. Seus olhos se dirigiram para a entrada do restaurante, como se calculando se ela poderia correr se precisasse. Mas Ethan estava fraco demais para correr para qualquer lugar. Ela engoliu em seco e levantou o queixo. Nossa mãe morreu há 3 semanas, disse ela, sua voz firme, apesar das lágrimas que se acumulavam em seus olhos. Ela esteve doente por muito tempo. Morávamos em um abrigo na Maple Avenue, mas disseram que não podíamos ficar sem um adulto. Então nós estivemos tentando encontrar um lugar seguro. Jackson sentiu algo quebrar dentro de seu peito. Ele havia passado os últimos 3 meses se afogando em autopiedade, por um relacionamento fracassado, pela morte de sua mãe, pelo vazio de sua cobertura. Mas estas crianças haviam perdido tudo e ainda estavam lutando. E quanto ao seu pai? Insistiu Jackson, inclinando-se para a frente. Ele precisava saber. Aquela marca de nascença não podia ser coincidência. Sofia balançou a cabeça. Mamãe nunca nos contou muito. Ela disse que ele era alguém importante, alguém que não podia ficar conosco. Ela tinha uma foto uma vez, mas a queimou depois de ficar doente. Disse que era melhor assim. Sua voz falhou. Ela disse que ele não sabia sobre nós, que tinha sua própria vida. O garçom chegou com os cardápios, olhando com incerteza para as crianças desarrumadas. Jackson não hesitou. Traga o que crianças gostam: frango, massa, sopa, pão e água. Muita água. Enquanto o garçom se apressava, Ethan se mexeu nos braços de Sofia. Seus olhos se abriram desfocados e vidrados. Sofia, sussurrou ele, isto é o céu? Nós morremos? Não, querido. A voz de Sofia falhou enquanto o abraçava mais forte. Estamos bem. Este homem gentil está nos dando comida. Os olhos de Ethan encontraram Jackson, e algo naquele olhar fez a garganta de Jackson apertar. O menino olhou para ele com uma confiança que parecia frágil e pesada, como se ele estivesse segurando algo precioso que poderia quebrar com um movimento errado. Qual é o seu nome? Perguntou Ethan suavemente. Jackson, respondeu ele, surpreso pela emoção em sua própria voz. Meu nome é Jackson. Jackson, repetiu Ethan, um pequeno sorriso tocando seus lábios rachados. É um bom nome, como um super-herói. Sofia de repente ficou tensa. Os garçons estão sussurrando. Eles vão chamar alguém, não vão? A polícia ou aquelas pessoas que levam crianças embora. Por favor, não podemos ir para um lar adotivo. Eles vão nos separar. Prometi à mamãe que manteria Ethan seguro. Eu prometi. Jackson tomou uma decisão que mudaria tudo. Vocês não vão a lugar nenhum, disse ele firmemente. Não esta noite. Não até resolvermos isso. Ele tirou seu telefone e fez uma ligação. William, sou Jackson Miller. Preciso de uma suíte no Windsor esta noite. Sim, a suíte familiar. E William, preciso que você seja discreto. Sofia o olhou fixamente, descrença e esperança lutando em sua expressão.
Por que você está nos ajudando? Jackson olhou para a marca de nascença de Ethan novamente, depois para o amor feroz e protetor de Sophia. Ele pensou na confissão inacabada de sua mãe sobre seu pai, que morreu em um acidente de carro quando Jackson tinha 15 anos, sobre segredos que poderiam ter sido enterrados, mas nunca realmente desapareceram. Por quê? Disse ele em voz baixa. Acho que vocês podem ser família. A suíte do Hotel Windsor era maior que qualquer lugar onde Sophia e Ethan já haviam morado. Janelas do chão ao teto davam para o Lincoln Park, as luzes da cidade piscando como estrelas caídas. Mas Sophia não conseguia aproveitar nada disso. Ela permaneceu de guarda, enquanto Ethan finalmente comia, observando Jackson com olhos desconfiados. Jackson havia pedido serviço de quarto, comida suficiente para uma semana. Ele observou Ethan devorar sopa de galinha com uma urgência que partiu seu coração. O menino estava tão magro. Há quanto tempo eles estavam com fome? Quantas noites Sophia havia ficado sem comida para garantir que seu irmão comesse? Devagar, amiguinho, disse Jackson suavemente, ajoelhando-se ao lado da cadeira de Ethan. A comida não vai a lugar nenhum, eu prometo. Ethan olhou para ele, com sopa no queixo, e algo no peito de Jackson se contorceu. Os olhos do menino eram azul acinzentados, exatamente como os próprios olhos de Jackson, exatamente como os de seu pai haviam sido. Depois que Ethan adormeceu na cama enorme, envolto em cobertores que provavelmente custavam mais que o guarda-roupa da maioria das pessoas, Jackson sentou-se com Sophia na sala de estar da suíte. Ela se empoleirou na borda do sofá, pronta para correr a qualquer momento. Conte-me sobre sua mãe, disse Jackson suavemente. Qual era o nome dela? Sarah, sussurrou Sophia. Sarah Wilson. Ela era garçonete em um restaurante em Cleveland. Antes de ficar doente, ela costumava cantar para nós todas as noites. As lágrimas escorriam por suas bochechas. Ela tentou muito cuidar de nós. Mas as contas do hospital, tudo o que tínhamos, foi para médicos, e então ela se foi. Sarah Wilson. Jackson pegou seu telefone e procurou o nome, suas mãos tremendo. Não demorou muito para encontrá-la. Um obituário de 3 semanas atrás, sobrevivida por 2 filhos, Sophia e Ethan, precedida na morte por seus pais. Não havia outra família listada, mas havia uma foto, uma mulher com olhos gentis e cabelo loiro em frente a um restaurante. Jackson ampliou a imagem e seu coração parou. No fundo, quase invisível, havia um calendário, e naquele calendário alguém havia circulado uma data. A mesma data que Jackson conhecia de cor, porque estava escrita no diário de sua mãe. A data em que seu pai havia desaparecido por 3 dias, 32 anos atrás, alegando uma emergência de negócios, exatamente 9 meses antes de Jackson nascer. Sophia. Jackson perguntou cuidadosamente. Quantos anos tem Ethan? 4 anos e meio. Seu aniversário é 15 de março. As mãos de Jackson ficaram frias. Ele pegou a calculadora do telefone e começou a contar para trás. 9 meses a partir de 15 de março era 15 de junho, exatamente a semana em que seu pai havia ido para Cleveland para uma reunião de negócios que sempre pareceu deixar sua mãe irritada. Jackson lembrou-se de ter ouvido discussões quando era adolescente. A voz amarga de sua mãe. Sei o que você fez naquela semana. Sei sobre ela. Jackson havia assumido que era apenas mais um caso. Seu pai tinha sido um mulherengo em série. Mas e se fosse mais? E se há 32 anos seu pai tivesse conhecido Sarah Wilson? E se Jackson estivesse tão consumido pela traição de seu pai à sua mãe que nunca percebeu que poderia haver outras consequências? Mas a linha do tempo não fazia sentido. Se Ethan tinha 4 anos e meio... Espere, disse Jackson, sua mente acelerada. Sua mãe? Quando ela conheceu seu pai? Sophia deu de ombros. Não sei muito. Mamãe disse que o conheceu há uns 5 anos. Disse que ele foi gentil com ela, que a ajudou quando ela estava em dificuldades, mas ele era casado, tinha família, então ele foi embora. Ela secou os olhos. Ela nunca disse seu nome, apenas que ele era alguém que não podia ficar. 5 anos atrás,
O pai de Jackson já estava morto há 17 anos. Então, se não era seu pai, quem era? Jackson. A pequena voz de Sofia interrompeu seus pensamentos em espiral. Aquela marca na mão de Ethan. Você tem uma também. Eu vi. O que isso significa? Jackson olhou para esta menina de 7 anos, que foi forçada a crescer rápido demais, que carregou seu irmão pelas ruas procurando migalhas de misericórdia. Ele não podia mentir para ela. Significa, disse ele lentamente, que Ethan e eu podemos estar conectados. Essa marca é genética, rara. Ela corre na minha família. Os olhos de Sofia se arregalaram. Você é nosso? Não sei ainda, admitiu Jackson. Mas vou descobrir. E Sofia, seja qual for a verdade, prometo isto. Você e Ethan estão seguros agora. Ninguém vai separar vocês. Ninguém vai machucar vocês. Eu juro. Pela primeira vez desde que se conheceram, as paredes defensivas de Sofia desmoronaram. Ela começou a chorar. Realmente chorar. O tipo de soluço que vinha de semanas de terror e fome e coragem desesperada. Jackson moveu-se para o sofá e a abraçou. Esta garotinha, que havia sido tão impossivelmente forte. Está tudo bem, sussurrou ele, seus próprios olhos ardendo. Você pode descansar agora, estou com você. Mas mesmo enquanto a consolava, a mente de Jackson estava acelerada. Se seu pai não era o pai de Ethan, então quem em sua família carregava aquela marca de nascença? E por que a confissão moribunda de sua mãe parecia conectada à existência de Ethan? Ele pegou seu telefone e enviou uma mensagem para o antigo advogado de seu pai. Preciso ver os documentos particulares do meu pai. Tudo. Amanhã de manhã. Algo lhe disse que as respostas que encontraria mudariam tudo o que achava que sabia sobre sua família. Na manhã seguinte, Jackson estava no sótão empoeirado da propriedade de sua mãe em Wisconsin, rodeado por caixas que nunca teve coragem de abrir. Sofia e Ethan estavam seguros no Windsor com uma babá de confiança que ele contratara, alguém que vinha com referências impecáveis e um sorriso gentil. Ele havia prometido a Sofia que estaria de volta para o jantar. O medo nos olhos dela quando ele saiu o destroçou. Sua mãe foi muito específica em seu testamento, disse David Chen, o advogado de seu pai, enquanto ajudava Jackson a abrir um velho baú. Estas caixas deveriam permanecer seladas até sua morte. Ela deixou uma carta dizendo: "Você saberá quando for hora de abri-las." As mãos de Jackson tremiam enquanto ele levantava a tampa do baú. Dentro havia álbuns de fotos, cartas e um grande envelope manila marcado com uma única palavra: verdade. Ele abriu o envelope. Dentro havia resultados de testes de DNA datados de 3 meses antes da morte de sua mãe. Seu nome estava neles, mas havia um segundo nome que ele não reconhecia: Kevin Miller Jr. Quem é Kevin Miller Jr.? Exigiu Jackson, sua voz áspera. David moveu-se desconfortavelmente. O irmão mais novo do seu pai, seu tio. Ele morreu há 28 anos em um acidente de carro. Sua mãe nunca falava muito dele. Houve algum tipo de briga na família. Jackson tirou uma fotografia do álbum. 2 homens jovens estavam lado a lado, ambos com os mesmos olhos azul acinzentados, o mesmo queixo forte. Seu pai, Kevin Sr., e ao lado dele, um homem mais jovem que parecia quase idêntico. No pulso do homem mais jovem, visível na foto, havia uma marca de nascença em forma de meia-lua. Eles eram gêmeos, sussurrou Jackson. Não, apenas irmãos, mas muito próximos em idade. 11 meses de diferença. David fez uma pausa. Seu tio era problemático, brilhante, mas instável. Ele lutou contra o vício, com relacionamentos. Seu pai tentou ajudá-lo, mas Kevin tomou decisões que... Jackson não estava mais ouvindo. Ele estava lendo uma carta com a caligrafia de sua mãe, datada de 5 anos atrás. Meu querido Jackson, se você está lendo isto, eu já parti. E espero que você tenha encontrado a verdade que não pude lhe contar enquanto vivia. Seu tio Kevin não morreu naquele acidente. Ele sobreviveu,
mas ficou gravemente ferido. Mudou sua identidade, deixou a família, disse que queria começar de novo. Seu pai pagou por seus cuidados, enviou-lhe dinheiro, mas me fez prometer nunca contar a você. Ele estava envergonhado do que Kevin havia se tornado. Contratei um investigador particular no ano passado, quando recebi meu diagnóstico. Precisava saber se Kevin ainda estava vivo, se havia pontas soltas. O que descobri partiu meu coração. Kevin conheceu uma mulher chamada Sarah Wilson há 5 anos. Ele não lhe disse seu verdadeiro nome. Eles tiveram um breve relacionamento e ela engravidou. Quando ela percebeu, Kevin havia recaído em velhos padrões e desaparecido. Ele morreu há 3 anos em um abrigo para sem-teto em Detroit. Ele nunca soube que tinha um filho. Jackson, você tem um primo. O nome dele é Ethan. Ele carrega a marca de nascença Miller exatamente como Kevin fazia, exatamente como você faz. Eu queria encontrá-los, ajudá-los, mas o investigador perdeu o rastro de Sarah Wilson antes que eu pudesse agir. E então fiquei doente demais para continuar procurando. Deixo-lhe esta verdade porque você merece conhecer sua família. Toda ela, o bom e o quebrado. Encontre-os, Jackson, ajude-os, eles são seu sangue. Com todo o meu amor, mamãe. A visão de Jackson ficou embaçada. Ethan não era seu irmão. Era seu primo, o filho de seu tio, família que ele nunca soube que existia. Ele pegou seu telefone com as mãos trêmulas e ligou para a doutora Rebecca Morgan, a geneticista com quem sua mãe havia trabalhado. Preciso de um teste de DNA hoje. Preciso ter certeza. Mas mesmo enquanto falava, ele sabia a verdade em seus ossos. Aquela marca de nascença, aqueles olhos, a linha do tempo que sua mãe havia documentado. Ethan era um Miller e Sofia, feroz e protetora Sofia, era família também. Jackson voltou para Chicago com as caixas em seu porta-malas e um plano se formando em sua mente. Estas crianças haviam sido decepcionadas por sua família uma vez, pelos demônios de seu tio, e pela vergonha de seu pai, e pela incapacidade de sua mãe de agir antes de sua morte. Mas ele não as decepcionaria. Custasse o que custasse, ele faria isso certo. Quando ele entrou na suíte do Windsor, Ethan correu para ele, lançando pequenos braços ao redor das pernas de Jackson. Você voltou, disse o menino, sua voz cheia de espanto, como se duvidasse da promessa de Jackson. Claro que voltei, disse Jackson, levantando Ethan em seus braços. O peso do menino parecia certo contra seu peito, como uma peça de si mesmo que não sabia que faltava. Eu sempre voltarei. É isso que a família faz. Sofia observava do sofá, esperança e medo lutando em sua expressão. Você descobriu? Nós somos... Jackson assentiu, sua garganta apertada. Vocês são meus primos, ambos. O pai de Ethan era meu tio. Isso significa que vocês não estão mais sozinhos. Vocês nunca mais estarão sozinhos. Sofia explodiu em lágrimas. E desta vez eram lágrimas de alívio tão profundo que sacudiram todo o seu pequeno corpo. Jackson sentou-se no sofá e a trouxe para perto, segurando ambas as crianças. Esses presentes inesperados que sua mãe havia tentado lhe dar. Mas enquanto as crianças se agarravam a ele, Jackson viu algo que fez seu sangue gelar. Através da janela no Windsor abaixo, um homem com um casaco escuro estava parado, olhando para seu andar. Quando viu Jackson olhando, ele tirou um telefone e fez uma ligação antes de ir embora. Quem estava observando-os e por quê? Os resultados do DNA chegaram 3 dias depois, confirmando o que Jackson já sabia em seu coração. Kevin Miller era o pai biológico de Ethan, o tio de Jackson. Estas crianças eram sua família. Naqueles 3 dias, a cobertura de Jackson havia se transformado de um lugar estéril de exibição em algo que se parecia com um lar. O riso de Ethan ecoava nos pisos de mármore. Os desenhos de Sofia cobriam a geladeira. Os quartos de hóspedes que estiveram vazios durante anos agora tinham camas com lençóis de super-heróis e cobertores de princesa, brinquedos espalhados pelos tapetes luxuosos.
Jackson havia contratado o melhor pediatra de Chicago. Ethan estava desnutrido e mostrava sinais de pneumonia que vinha se desenvolvendo por semanas. Mais 2 dias nas ruas, disse o médico em voz baixa, e poderíamos tê-lo perdido. Sofia tinha uma cárie que havia ficado sem tratamento por tanto tempo que exigiu um tratamento de canal. Ambas as crianças precisavam de terapia, nutrição adequada, estabilidade. Jackson lhes deu tudo o que pôde, mas não conseguia se livrar da sensação de que algo estava errado. Sr. Miller e sua assistente executiva, Hannah, estava na porta do escritório de sua cobertura, seu rosto pálido. Há alguém aqui para vê-lo, uma mulher chamada Julia Martinez. Ela diz que é do Serviço de Proteção Infantil. O sangue de Jackson virou gelo. Você a deixou subir? Ela está esperando no saguão. Senhor, ela tem papéis. Está perguntando pelas crianças que estão ficando aqui. Quer falar com Sofia e Ethan. Jackson pensou rápido. Diga a ela que não estou disponível. Diga que meu advogado entrará em contato com ela para marcar uma consulta. Mas mesmo quando Hannah saiu para entregar a mensagem, Jackson sabia que o tempo estava acabando. Ele havia estado tão focado em cuidar das crianças, em confirmar sua conexão, que não havia considerado o pesadelo legal em que estava se metendo. Ele não era o guardião legal delas. Ele não tinha direitos oficiais sobre essas crianças. E agora, o sistema estava vindo buscá-las. Jackson. Sofia estava na porta do escritório, a mão de Ethan na dela. Ela havia desenvolvido um sexto sentido para perigo. O que está acontecendo? Ele não podia mentir para ela. Sofia tinha 7 anos, mas havia vivido mais vida do que a maioria dos adultos. Ela merecia a verdade. Há alguém do serviço infantil aqui. Eles querem levar você e Ethan, colocá-los no sistema até que possamos resolver as coisas legalmente. O rosto de Sofia ficou branco. Não, mas eles vão nos separar. Ethan é muito novo. Eles sempre separam irmãos quando um é tão jovem quanto Ethan. Ouvi as outras crianças no abrigo falando. Por favor, Jackson, por favor, não deixe que o levem. Não vou deixar, prometeu Jackson, embora não tivesse ideia de como cumprir isso. Vou ligar para meu advogado agora mesmo. Vamos lutar contra isso. Mas seu advogado, David Peterson, entregou notícias que fizeram o estômago de Jackson cair. Casos de custódia levam meses, às vezes anos. Você não é casado. É um homem solteiro sem experiência com crianças. E não tem status legal como guardião delas. Um juiz provavelmente as colocaria em cuidado adotivo durante o processo. E Sofia está certa. Na idade de Ethan, provavelmente o colocariam separadamente. Tem que haver outra maneira, insistiu Jackson, andando pelo escritório enquanto as crianças se aconchegavam juntas no sofá atrás dele. Há uma opção, disse David lentamente. É pouco convencional, mas pode funcionar. Se você estivesse noivo ou casado, tivesse um ambiente doméstico estável e pudesse provar sua família, um juiz poderia conceder custódia de emergência pendente de adoção completa. Mas isso exigiria o quê? Exigiu Jackson. Uma noiva, uma parceira, alguém que pudesse demonstrar ao tribunal que você está fornecendo uma estrutura familiar adequada. Jackson riu amargamente. Caso você não tenha notado, David, acabei de ficar sem noivas. Melissa deixou isso muito claro. Houve uma longa pausa. E quanto à irmã de Melissa? Emily? Jackson parou de andar. Emily Cooper, a irmã mais nova de Melissa, uma professora de jardim de infância em uma escola particular em Lincoln Park. Ele a havia conhecido dezenas de vezes em eventos familiares. Ela era gentil, tranquila, completamente diferente de sua ambiciosa irmã, advogada corporativa. Na última reunião familiar antes de Melissa terminar as coisas, Emily havia mencionado que estava lutando financeiramente. Algo sobre sua escola, cortando programas, e ela tentando mantê-la funcionando com seu próprio dinheiro. Ela sempre gostou de você, continuou David, e está estabelecida com crianças. Uma professora com um histórico impecável.
Se ela concordasse em ser sua noiva, mesmo temporariamente, ajudaria enormemente com o caso de custódia. Você está sugerindo que eu peça à irmã da minha ex-namorada que finja um noivado para que eu possa manter a custódia de 2 crianças que ela nunca conheceu? Disse Jackson incrédulo. Estou sugerindo que você faça o que for necessário para manter sua família unida, respondeu David em voz baixa. A pergunta é, até onde você está disposto a ir? Jackson olhou para Sofia e Ethan encolhidos juntos em seu sofá, seus olhos grandes com medo. Ele pensou no homem observando do Windsor sobre Julia Martinez, esperando lá embaixo com papéis que poderiam rasgar esta frágil nova família. Ele pensou na carta de sua mãe. Encontre-os, Jackson. Ajude-os. Eles são seu sangue. Me dê o número de Emily Cooper, disse Jackson. E David, diga a Julia Martinez que vou me encontrar com ela amanhã de manhã com minha noiva presente. Ele tinha 24 horas para convencer uma mulher que mal conhecia a fingir um noivado e salvar 2 crianças de serem engolidas pelo sistema. A tempestade estava apenas começando. O apartamento de Emily Cooper, em Lincoln Park, não era nada como a cobertura de Jackson. Era pequeno, cheio de livros infantis e materiais de arte, e cheirava a canela e café. Mas quando ela abriu a porta e viu Jackson parado lá com Sofia e Ethan, sua expressão suavizou com preocupação imediata. Jackson, o que há de errado? Então ela viu as crianças, viu o medo em seus rostos e deu um passo para o lado sem hesitar. Entrem, todos vocês. Jackson havia praticado seu discurso no caminho. Havia preparado argumentos lógicos e incentivos financeiros. Mas quando Emily se ajoelhou ao nível de Sofia e Ethan, sua voz gentil, enquanto perguntava se eles queriam biscoitos e leite, todas suas palavras preparadas se dispersaram. Eles são meus primos, ele soltou. O pai de Ethan era meu tio. Eles estavam nas ruas. A mãe deles morreu há 3 semanas e o serviço de proteção infantil está vindo amanhã para levá-los a menos que eu possa provar que posso fornecer um lar estável, uma família. Emily se levantou lentamente, seus olhos se arregalando. Jackson, isso é muito essas pobres crianças. Mas o que isso tem a ver comigo? Preciso que você seja minha noiva. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles. Emily o olhou como se ele tivesse perdido a cabeça. Desculpe. O quê? Jackson respirou fundo e explicou tudo. A marca de nascença, os testes de DNA, a carta de sua mãe, o homem observando do Windsor, os papéis de Julia Martinez, o conselho de David sobre os procedimentos de custódia e a vantagem de se apresentar como um casal noivo. Sei que parece loucura, disse Jackson passando as mãos pelo cabelo. Sei que você não tem nenhuma razão para me ajudar, mas essas crianças, Emily, passaram pelo inferno. Sofia não dormiu a noite toda nenhuma vez desde que as encontrei porque está aterrorizada de que alguém leve Ethan embora. Ele ainda me pergunta todas as manhãs se isso é real ou se está sonhando. E se os serviços sociais os levarem amanhã, eles serão separados. Ethan irá para um lar para crianças mais novas. Sofia irá para outro lugar. Tudo pelo que lutaram para se manter juntos será despedaçado. Emily olhou para as crianças que a observavam com olhos desesperados e esperançosos. Sofia havia se aproximado mais de Ethan protetoramente, mas havia algo mais em sua expressão, uma confiança frágil. Quanto tempo duraria este arranjo? Perguntou Emily em voz baixa. 6 meses, disse Jackson. Talvez 1 ano, apenas até que a adoção seja finalizada e os tribunais estejam satisfeitos. Eu vou pagá-la, é claro, o que você precisar. Sei que sua escola está em dificuldades. Posso ajudar com isso? Posso. Emily levantou a mão. Ela caminhou até a janela, olhando para as ruas de Lincoln Park. Jackson podia ver seus ombros tensos, quase podia ouvir as rodas girando em sua mente. Finalmente, ela se virou para ele. Minha irmã partiu seu coração. Ela é minha irmã e eu a amo. Mas sei o que ela fez a você. Isso destruiria meu relacionamento com Melissa. Ela nunca me perdoaria por isso. O coração de Jackson afundou. Eu entendo.
Não deveria ter pedido. Vou encontrar outra maneira. Não terminei, interrompeu Emily. Ela olhou para Sofia e Ethan novamente, e algo em sua expressão mudou. Melissa terminou com você porque disse que você nunca estava presente, que se importava mais com seu império do que construir uma vida com alguém. Ela queria alguém que colocasse a família em primeiro lugar. Emily, Mas você está aqui agora, continuou ela, sua voz espessa com emoção. Você encontrou essas crianças, descobriu que eram sua família e largou tudo para ajudá-las. Você as trouxe para sua casa. Está lutando por elas. Esse não é o Jackson que Melissa conhecia. Esse é alguém diferente, alguém melhor. Ela caminhou até onde Sofia e Ethan estavam e se ajoelhou novamente. Olá, querida, disse ela para Sofia. Qual é sua matéria favorita na escola? Sofia piscou, surpresa com a pergunta. Leitura, sussurrou. Eu gosto de histórias. Antes da mamãe ficar doente, ela costumava nos levar à biblioteca toda semana. Emily sorriu e isso transformou seu rosto. Sou professora de jardim de infância. Eu também gosto de histórias. E sabe de uma coisa? Acho que você e seu irmão passaram por algo muito assustador. Mas Jackson está tentando ajudá-los. Você gostaria disso? Gostaria de ter um lar com Jackson? Mais do que qualquer coisa, respirou Sofia. Ele é a primeira pessoa que foi gentil conosco desde que mamãe morreu. E ele diz que somos família, que pertencemos um ao outro. Emily se levantou e enfrentou Jackson, sua decisão clara em seus olhos. Vou fazer isso. Serei sua noiva, mas tenho condições. Qualquer coisa, disse Jackson, esperança inundando-o. Primeiro faço isso por elas, não pelo seu dinheiro. Aceitarei ajuda para minha escola porque isso ajuda crianças que precisam, mas não aceitarei um salário por isso. Segundo, diremos às crianças a verdade apropriada para a idade delas. Não mentirei para elas sobre o que isso é. E terceiro, ela fez uma pausa, sua voz suavizando. Se vamos convencer um juiz de que estamos construindo uma família, temos que realmente tentar. E isso significa jantares em família, tempo juntos, conhecendo um ao outro, não mais se escondendo atrás de seu império, Jackson. Essas crianças precisam de você presente. Jackson sentiu algo quebrar em seu peito, como se o gelo que estivera congelado lá por meses finalmente estivesse derretendo. Você tem um acordo. Emily estendeu sua mão. Jackson a apertou. E naquele momento, algo mudou. Esta mulher, que não havia sido nada além da irmã quieta de sua ex, era agora sua parceira na batalha mais importante que ele já havia lutado. Sofia, Ethan, disse Emily, virando-se para as crianças. Jackson e eu vamos ajudá-los a permanecerem juntos. Vamos dizer a algumas pessoas que estamos planejando nos casar para que vocês possam viver com Jackson. Tudo bem para vocês? Ethan, que havia estado quieto todo esse tempo, de repente correu para a frente e abraçou as pernas de Emily. Obrigado, sussurrou ele. Obrigado por ajudar minha irmã. Ela estava tão assustada. Os olhos de Emily se encheram de lágrimas. Ela pegou Ethan e o abraçou, e Jackson viu algo em seu rosto que fez sua garganta apertar. Não dever, não obrigação, mas genuína preocupação. Talvez ele pensou que este arranjo não seria tão falso como ele havia imaginado. Mas, enquanto saíam do apartamento de Emily 1 hora depois, o telefone de Jackson vibrou. Uma mensagem de texto de um número desconhecido. Sei quem você é. Sei o quanto essas crianças valem. 5 milhões, ou vou para a imprensa com toda a história sórdida. Você tem 48 horas. Alguém sabia sobre Sofia e Ethan. Alguém sabia sobre a conexão Miller e estava disposto a destruir tudo o que Jackson estava construindo para receber um pagamento. A tempestade estava prestes a se tornar um furacão. Emily se mudou para a cobertura naquela manhã, suas mãos tremendo enquanto ela colocava sua mala. Em 2 horas, Júlia Martinez, do Serviço de Proteção Infantil, chegaria para decidir se Sofia e Ethan ficariam ou iriam para o sistema. Quando Júlia chegou,
Jackson observou Emily se transformar em alguém confiante e profissional, guiando a assistente social por sua casa. Ela mostrou os quartos das crianças, o horário de terapia que Jackson havia organizado com a doutora Rebecca Morgan, as rotinas que eles haviam estabelecido. "Posso falar com as crianças a sós?" perguntou Julia após seu passeio. Jackson queria recusar, mas Emily apertou sua mão. Eles esperaram na cozinha, Jackson andando enquanto Emily sentava perfeitamente quieta, rezando. 20 minutos depois, Julia saiu com Sofia e Ethan. As crianças correram diretamente para Jackson. "Revisei tudo", disse Julia. "A evidência de DNA, suas verificações de antecedentes, o apego claro das crianças a você. Você forneceu um excelente cuidado." Ela fez uma pausa. "No entanto, esta situação é muito incomum. Um homem solteiro repentinamente noivo, reivindicando a custódia de 2 crianças traumatizadas." "Com todo respeito", interrompeu Emily, sua voz firme. "Essas crianças viveram nas ruas por 3 semanas, enquanto o sistema não fazia nada. Jackson lhes deu mais estabilidade em 1 semana do que tiveram em meses. Nosso noivado pode ser recente, mas estamos fazendo o melhor para ajudar essas crianças a curar." Julia estudou Emily, então surpreendentemente sorriu. "Você servirá. Estou recomendando custódia temporária de emergência com visitas regulares e relatórios de progresso. Mas entendam isto." Sua voz endureceu. "Se este noivado for uma farsa ou estas crianças estiverem sendo usadas, eu as removerei imediatamente." "Tem minha palavra", prometeu Jackson. Depois que Julia saiu, Sofia soluçou com alívio nos braços de Jackson, enquanto Ethan se agarrava a Emily. Eles haviam vencido a primeira batalha, mas Jackson lembrou-se da mensagem de chantagem. Alguém queria destruir esta frágil família, e ele tinha 48 horas para pará-lo. Havia passado 1 semana, e Emily se encaixava em suas vidas perfeitamente. Jackson a observava ler histórias para dormir para as crianças, sua voz animada e alegre. Algo em seu peito doía com anseio. "Você é boa com eles", disse ele mais tarde enquanto se sentavam na sala de estar. "Eles são fáceis de amar", respondeu Emily. "Ethan perguntou hoje se eu seria sua mãe." O coração de Jackson apertou. "O que você disse a ele?" "A verdade, que me importo profundamente com ele, mas que sua mãe sempre será sua mãe." Ele perguntou se eu poderia ser sua mãe extra. As lágrimas encheram seus olhos. "Essas crianças passaram por tanto." "Obrigado por estar aqui", disse Jackson em voz baixa. Emily olhou para ele. A mensagem de chantagem. Algum progresso? Jackson havia contratado o investigador particular James Hunter, mas eles haviam chegado a becos sem saída. "Ainda não. Mas quem quer que seja, eles não podem ter nossa família." "Nossa família", repetiu Emily. "Você diz isso como se fosse real, não é?" Jackson se aproximou mais. "Você reorganizou toda a sua vida por nós. Isso não é falso." Emily se levantou abruptamente. "Não torne isso confuso, Jackson. Este é um arranjo legal. Você está me olhando como Melissa nunca olhou, e não posso ser sua válvula de escape. Você acha que é isso?" Jackson se levantou também. "Melissa foi embora porque eu não estava presente. Mas você, eu vejo você. Cada manhã fazendo panquecas em forma de animais. Cada noite verificando Sofia. O que estamos construindo é a coisa mais real que senti em anos." Antes que Emily pudesse responder, o telefone de Jackson tocou. James Hunter. "Encontrei seu chantagista", disse James. Brian Foster, um assistente jurídico que acessou seus registros sigilosos. A mãe dele foi namorada de Kevin Miller Jr. antes de Sarah Wilson. Ela estava grávida, mas teve um aborto espontâneo aos 7 meses. Ela culpou sua família por 30 anos. O sangue de Jackson gelou. "Brian não está apenas atrás do dinheiro", continuou James. "Ele tem um rancor. E Jackson, ele comprou uma passagem para o Brasil. Sai amanhã ao 12:00. Se ele entrar naquele avião, pode expor tudo de fora da jurisdição dos SEIPO. Eles tinham menos de 24 horas para detê-lo." "Encontre-o", ordenou Jackson.
o que for necessário. Mas enquanto terminava a ligação, Jackson sabia que eles precisavam fazer mais do que encontrar Brian. Eles precisavam enfrentar um passado que sua família havia enterrado por 30 anos. Jackson e Emily estavam fora do lar de idosos de Cleveland ao amanhecer. Dentro estava Margaret Foster, a mãe de Brian, cujo luto se transformou em raiva ao longo de 30 anos. "Deixe-me fazer a conversa", disse Emily. Mulher para mulher, mãe para mãe. Margaret Foster tinha 72 anos em uma cadeira de rodas, mas seus olhos eram afiados. Quando ela viu Jackson, um lampejo de reconhecimento. Um Miller. Os olhos de Kevin. Os olhos do homem que matou meu bebê. Emily se ajoelhou ao lado da cadeira de rodas. "Sou Emily. Este é Jackson. Precisamos de sua ajuda." Ajudar um Miller? Kevin me prometeu tudo. Disse que me amava. Então engravidei e ele desapareceu. O estresse de estar sozinha. Perdi meu bebê aos 7 meses. Hope. Eu ia chamá-la de Hope. As lágrimas escorriam pelo seu rosto. "Sinto muito", disse Jackson sinceramente. "O que meu tio fez foi imperdoável." "Seu filho Brian está ameaçando Jackson", disse Emily cuidadosamente. "Mas, senhora Foster, há 2 crianças inocentes que pagarão o preço. Sophia e Ethan são filhos de Kevin com outra mulher. A mãe deles morreu há 3 semanas. Jackson mostrou uma foto. "Esta é Sophia, 7 anos. E Ethan, 4. Eles estavam vivendo nas ruas quando os encontrei. Eles são minha família agora." Margaret olhou para a foto. "Kevin teve filhos que viveram." "Sim, eles conheceram a fome e o medo. Eles merecem uma chance de uma vida melhor." Se esta história tocou seu coração, não se esqueça de curtir e compartilhar com amigos e familiares que precisam ouvir esta mensagem de esperança. Para continuar apoiando histórias como esta e ter acesso a conteúdo exclusivo, considere se tornar um membro do canal clicando no botão "Torne-se um membro" abaixo. Cada doação nos ajuda a continuar trazendo histórias inspiradoras como esta para você. Comente abaixo qual foi a sua parte favorita e qual história você gostaria de ouvir a seguir. Margaret estava em silêncio, lágrimas caindo. "Nunca pude segurar minha Hope. Tudo o que tenho são imagens de ultrassom e pequenas impressões de mãos de depois que ela se foi." Ela olhou para Jackson. "Talvez você possa quebrar o ciclo. Dar a essas crianças a vida que Hope nunca teve. E estamos tentando, mas Brian, ele é meu filho. Tem sido consumido pela minha amargura por muito tempo. Ele tinha 7 anos quando perdi Hope. Passei meu veneno para ele." Ela alcançou seu telefone com mãos trêmulas. "Vou ligar para ele, dizer para ele parar, mas me prometa uma coisa. Não deixe que os erros de Kevin definam essas crianças e conte a elas sobre Hope quando forem mais velhas. Mantenha viva a memória dela." "Nós prometemos", disse Emily, pegando a mão de Margaret. Margaret ligou para Brian naquele momento. "Brian, você precisa parar com essa cruzada. Volte para casa." "Não posso, mãe. Os Millers têm que pagar. Essas crianças não fizeram nada. Elas também são vítimas. Carreguei essa raiva por 30 anos e não trouxe Hope de volta. Não deixe que ela consuma você." Longo silêncio. "Eles estão aí com você, não estão?" "Sim. E eles me mostraram mais compaixão em 20 minutos do que mostrei a alguém em décadas." "Deixe ir, Brian, por favor." Outra pausa. "Ok, mãe. Estou voltando para casa." Jackson abraçou Margaret, esta mulher que havia odiado sua família por tanto tempo. "Obrigado. Você acabou de nos salvar." "Não", respondeu Margaret. "Vocês salvaram a si mesmos ao escolher amar essas crianças. Isso é o que quebra o ciclo." Brian chegou 3 dias depois, a cobertura de Jackson. Ele tirou um pendrive. "Isto contém todo o material de chantagem. Estou entregando a você." "Por quê?" perguntou Jackson. "Porque mamãe me pediu para deixar ir. E porque destruir essas crianças não consertaria nada." Brian fez uma pausa. "Mas há algo mais. Kevin teve outra filha antes de Hope, antes de Sarah Wilson. Ele tinha 19 anos. Engravidou uma garota na faculdade. Ela deu o bebê para adoção.
Essa filha tem 33 anos agora. Seu nome adotivo é Hannah Thompson. E Jackson, ela tem procurado seu pai biológico por 5 anos. Jackson sentiu o chão mover-se. Hannah Thompson, sua assistente executiva, a mulher que havia trabalhado para ele por 3 anos. Hannah tinha os mesmos olhos azul acinzentados, a mesma marca de nascença em seu pulso. Ela sabe, disse Brian. Sabe que Kevin era seu pai e sabe sobre Ethan. Depois que Brian saiu, Jackson chamou Hannah para a cobertura imediatamente. Quando ela chegou, ele não perdeu tempo. Precisamos falar sobre seu pai biológico. A compostura de Hannah desmoronou. Ela fechou os olhos. Você sabe. Kevin Miller Jr. era seu pai, o que faz de você a meia-irmã de Sofia e Ethan, minha prima. Por que você não me contou? Hannah sentou-se pesadamente. Descobri há 6 meses. Eu estava procurando há anos. Quando finalmente consegui os registros não selados, aprendi sobre Kevin Miller Jr. Não demorou muito para conectá-lo a você. Eu estava tentando descobrir como contar a você quando sua mãe ficou doente. Você sabia sobre a doença dela? Visitei-a no hospital. Não disse a ela quem eu era, mas queria ver que tipo de família eu vinha. Ela era gentil, mesmo morrendo. Ela falou sobre você, o quanto estava orgulhosa, e mencionou procurar o filho de Kevin. A voz de Hannah quebrou. Não sabia sobre Sofia e Ethan até você trazê-los para cá. Quando vi a marca de nascença de Ethan, percebi o que ele era para mim. Estive sozinha toda a minha vida, Jackson, passando pelo sistema de adoção. De repente tenho família, mas não sabia se você me queria. Jackson ajoelhou-se diante de Hannah. Você é família. Você sempre foi família. E sim, você é querida. Hannah desmoronou. Emily se juntou a eles e por um momento os 3 sentaram-se juntos, processando esta revelação. Sua família não estava definida apenas pelo sangue, mas pela escolha de aparecer e lutar uns pelos outros. Brian Foster chegou à cobertura de Jackson 3 dias depois. Quando ele entrou e viu os desenhos de Sofia na geladeira, os brinquedos de Ethan espalhados por todo lado, algo em sua expressão mudou. Obrigado por vir, disse Jackson. Minha mãe ligou todos os dias, contou sobre sua visita, sobre as crianças. Brian tirou um pendrive. Isto contém cada peça de material de chantagem. Seu noivado falso, os procedimentos de custódia, registros selados, tudo. Ele o colocou no balcão. Estou dando para você. Tudo. Por quê? Perguntou Jackson. Porque minha mãe pediu para eu deixar ir. E quando vi essas crianças nas fotos dela, vi o que Hope poderia ter sido. Destruí-las não a traria de volta. Emily apareceu do quarto das crianças. Ela estudou Brian cuidadosamente, então estendeu sua mão. Obrigada por escolher misericórdia. Brian apertou sua mão. Há mais uma coisa que você deve saber. Algo que encontrei nos velhos registros de Kevin. Ele tirou um documento. Kevin teve uma filha antes de Hope, antes de Sarah Wilson. Ele tinha 19 anos, engravidou uma garota na faculdade. Ela deu o bebê para adoção. Essa filha teria 33 anos agora. Seu nome adotivo é Hannah Thompson. Jackson sentiu o chão se mover. Hannah Thompson, minha assistente executiva por 3 anos. Isso é impossível, respirou Jackson. Mas ele se lembrou que Hannah tinha olhos azul acinzentados, o queixo teimoso, e em seu pulso uma marca de nascença em forma de meia-lua. Ela sabe, disse Brian, sabe que Kevin Miller Jr. era seu pai biológico e sabe sobre Ethan. Emily agarrou o braço de Jackson. Se Hannah sabe, por que ela não disse nada? Isso é o que você precisa descobrir, respondeu Brian antes de ir embora. Jackson chamou Hannah imediatamente pedindo que ela viesse à cobertura. Enquanto esperavam, a mente de Jackson repassava cada interação dos últimos 3 anos. Quando Hannah chegou, Jackson não perdeu tempo. Precisamos falar sobre seu pai biológico. A máscara de Hannah desmoronou. Ela fechou os olhos. Você sabe. Kevin Miller Jr. era seu pai, o que faz de você a meia-irmã de Sofia e Ethan, minha prima. Por que você não me contou?
Hannah sentou-se pesadamente. Descobri há 6 meses. Eu estava procurando por anos. Quando obtive os registros não selados, aprendi que meu pai biológico era Kevin Miller Jr. Não demorou muito para conectá-lo a você. Eu estava tentando descobrir como contar a você quando sua mãe ficou doente. Você conhecia sua doença? Visitei-a no hospital. Não disse a ela quem eu era, mas queria ver que tipo de família eu vinha. Ela era gentil, mesmo morrendo. Ela falava de você, sobre procurar o filho de Kevin. Ela disse que esperava encontrá-los antes que fosse tarde demais. Ela estava procurando por você, disse Emily suavemente. Não sabia sobre Sofia e Ethan até você trazê-los para cá. Quando vi a marca de nascença de Ethan, ela olhou para cima, lágrimas escorrendo. Estive sozinha toda a minha vida, Jackson, passando por lares adotivos, sempre me perguntando de onde eu vinha. De repente tenho família, um irmão, uma irmã, mas não sabia se você me queria. Jackson atravessou a sala e ajoelhou-se diante de Hannah. Você é família, você sempre foi família, e você é absolutamente querida. Hannah desmoronou, soluçando. Emily se juntou a eles, colocando seus braços ao redor de Hannah. Sua família não estava definida apenas pelo sangue ou documentos legais. Era definida pela escolha de aparecer, de se importar, de lutar uns pelos outros. E essa família estava crescendo de maneiras que Jackson nunca imaginou. A audiência de custódia foi em uma fria manhã de novembro. Jackson estava fora do tribunal com Emily de um lado, Hannah do outro. Dentro, Sofia e Ethan esperavam com a doutora Morgan, que testemunharia sobre seu progresso. Você está pronto? Perguntou Hannah. Tenho que estar, respondeu Jackson. A juíza Samantha Reynolds presidia. A audiência começou com a doutora Morgan testemunhando sobre o notável progresso das crianças, seu apego seguro a Jackson e Emily, como haviam começado a confiar novamente. Julia Martinez falou sobre o ambiente estável que Jackson proporcionava, o cuidado genuíno de Emily, mas levantou preocupações sobre a velocidade do noivado. Então, a juíza Reynolds chamou Jackson. Você apresentou evidências convincentes de estabilidade financeira, mas preciso entender sua motivação. Por que virar toda a sua existência de cabeça para baixo por essas crianças? Jackson se levantou, seu coração batendo. Porque eu estava vazio, meritíssima. Eu tinha tudo e não sentia nada. Então essas crianças entraram em um restaurante pedindo comida e algo dentro de mim se abriu. Quando vi a marca de nascença de Ethan, percebi que estávamos conectados. Senti como se estivesse encontrando uma peça perdida. Mas é mais do que sangue. É o modo como Sofia lê para seu irmão todas as noites. O modo como Ethan me pede para verificar se há monstros, porque finalmente acredita que alguém o manterá seguro. Família não é apenas em quem você nasce, é para quem você escolhe aparecer todos os dias. E senhorita Cooper, seu noivado veio muito rapidamente. Emily se levantou. Sim, meritíssima, e não vou afirmar que não foi pouco convencional, mas aprendi que o amor não segue um cronograma. Sou professora, trabalhei com centenas de crianças, mas Sofia e Ethan entraram sob minha pele de maneiras que nunca esperei. O que Jackson e eu temos pode ter começado como uma estratégia legal, mas se tornou algo real. Quer acabemos casados ou não, estou comprometida a estar na vida dessas crianças. A juíza pediu para falar com Sofia e Ethan em particular. 20 minutos agonizantes se passaram antes que ela retornasse com as crianças. Sofia estava chorando lágrimas de alívio. Ethan segurava a mão da juíza, conversando alegremente. Tomei minha decisão, anunciou a juíza Reynolds. Essas crianças precisam de estabilidade acima de tudo. Embora este arranjo seja não convencional, não posso ignorar seu progresso sob os cuidados do Sr. Miller. No entanto, não farei sua estabilidade depender de um relacionamento romântico que pode não durar. O coração de Jackson afundou. Portanto, estou concedendo a você tutela legal permanente, senhor. Miller,
com a adoção finalizada em 6 meses, após visitas domiciliares contínuas. Senhorita Cooper, você é nomeada como guardiã secundária. Isso protege as crianças independentemente do seu estado civil. Senhora Thompson, disposições estão incluídas para seu envolvimento como meia-irmã delas. Eles haviam vencido. Sophia e Ethan correram para Jackson chorando e rindo. Ele os abraçou firmemente. Emily e Hannah se juntaram ao abraço. Esta família forjada de segredos e tragédia e escolhas impossíveis. Enquanto saíam do tribunal, Jackson viu alguém do outro lado da rua, uma mulher de uns 60 anos observando-os. Ela parecia familiar, mas ele não conseguia situá-la. A mulher captou seu olhar e segurou um cartaz brevemente antes de se afastar. 3 palavras que fizeram o sangue de Jackson gelar. Eu sou Elizabeth. Isso era impossível. Elizabeth era o nome de sua avó paterna, que havia morrido há décadas, segundo seu pai. A menos que esta mulher não estivesse afirmando ser aquela Elizabeth, a menos que ela fosse outra pessoa, chamada Elizabeth, alguém conectada ao passado de sua família. Jackson começou a ir atrás dela, mas Emily pegou seu braço. Jackson, o que está errado? Ele olhou para trás. A mulher havia desaparecido na multidão. Nada, disse ele, reprimindo a inquietação. Vamos para casa. Mas enquanto dirigiam de volta, Jackson não conseguia se livrar da sensação de que sua história não havia terminado. Um segredo a mais do passado estava esperando para vir à tona, e este poderia ser o maior de todos. 3 dias após a audiência de custódia, a campainha tocou às 7 da manhã. Jackson abriu a porta para encontrar a mulher do tribunal parada ali segurando aquele mesmo cartaz. Eu sou Elizabeth. De perto ela era elegante apesar de sua idade, com cabelo prateado e olhos que pareciam estranhamente familiares. Olhos azul acinzentados, olhos Miller. Meu nome é Elizabeth Miller, disse ela em voz baixa. Sou a mãe de Kevin, sua avó. Jackson sentiu o mundo inclinar. Isso é impossível. Meu pai disse que você morreu há 30 anos. Houve um funeral. Eu vi o obituário. Seu pai e eu tivemos uma briga terrível quando o vício de Kevin saiu de controle. Eu queria conseguir ajuda para ele. Seu pai queria esconder o problema, proteger o nome da família. Quando ameacei tornar público, conseguir tratamento para Kevin contra sua vontade, seu pai me deu uma escolha: desaparecer ou ser internada em uma instituição psiquiátrica. Ele tinha as conexões, o dinheiro, o poder. Sua voz falhou. Então peguei o dinheiro que ele ofereceu e parti. Ele disse a todos que eu havia morrido. Tenho vivido em Vermont sob meu nome de solteira desde então. Por que voltar agora? Perguntou Jackson, embora algo nele já soubesse. Porque tenho observado. Quando vi as notícias sobre o caso de custódia, vi seu nome, vi aquelas crianças. Ela tirou uma fotografia gasta. Um jovem Kevin segurando um bebê. No pulso do bebê, uma marca de nascença em forma de meia-lua. Este é Kevin segurando você quando você tinha 6 meses. Eu tirei essa foto. Você era tão amado, Jackson. Antes de tudo desmoronar. Antes do vício consumi-lo, Kevin era um bom irmão, um bom filho. Jackson olhou para a foto, para o rosto jovem de seu tio, intocado pelos demônios que o destruiriam. Ele machucou tantas pessoas. Eu sei. Passei 30 anos carregando essa culpa. Abandonei meu filho quando ele mais precisava de mim porque estava com muito medo de enfrentar seu pai. E Kevin afundou ainda mais sem mim lá. A mãe de Hope, Sarah Wilson, a mãe biológica de Hannah, todas aquelas mulheres que ele machucou, aquelas crianças que ele deixou para trás. As lágrimas escorriam pelo rosto de Elizabeth. Quando vi você do lado de fora daquele tribunal, com Sophia e Ethan, com Hannah e Emily, vi algo que nunca pensei que veria. Vi minha família curando, quebrando o ciclo que não pude quebrar. Emily apareceu na porta. Sophia e Ethan espiando atrás dela. Jackson, está tudo bem? Jackson olhou para esta mulher, sua avó, que havia sido apagada da história da família. Ele pensou em Margaret Foster, que havia encontrado paz ao deixar ir.
Em Hannah, que havia procurado família toda a sua vida. Em Brian, que havia escolhido misericórdia sobre vingança. Entre, disse Jackson, dando um passo para o lado. Sua família? Você pertence aqui? Elizabeth entrou na cobertura, e quando Ethan a viu, ele correu para a frente com aquela confiança destemida que havia desenvolvido. Você é a avó de Jackson? Isso significa que você é minha bisavó. Elizabeth se ajoelhou, suas mãos tremendo enquanto tocava o rosto de Ethan. Sim, querido, sou sua bisavó, e sinto muito, muito por não ter estado lá antes. Sofia se aproximou mais cautelosamente. Nossa mãe dizia, família nem sempre se trata de estar lá desde o começo. Às vezes, se trata de aparecer quando você pode e ficar. Aquelas palavras de uma menina de 7 anos, que havia sofrido mais do que qualquer pessoa deveria, quebraram Elizabeth completamente. Ela puxou ambas as crianças para seus braços e soluçou. Sua mãe era uma mulher sábia. Durante as horas seguintes, Elizabeth compartilhou histórias sobre Kevin antes do vício, sobre sua bondade, seu humor, seus sonhos. Ela mostrou fotos do pai de Jackson quando ele era jovem, antes de o poder corrompê-lo. Ela contou a Hannah sobre sua mãe biológica, uma gentil estudante universitária a quem Kevin havia amado, mas não pôde ficar com ela por causa de seus demônios. Não me resta muito tempo, disse Elizabeth finalmente, olhando para Jackson. Os médicos me dão talvez 1 ano, mas eu gostaria de passá-lo aqui se você me aceitar. Quero conhecer meus bisnetos. Quero ser a avó que deveria ter sido para você, Jackson e Hannah. E mesmo a memória de Kevin merece alguém que se lembre das partes boas. Sim, disse Jackson sem hesitar. Fique, seja parte desta família que estamos construindo. Naquela noite eles se reuniram na sala de estar. Jackson e Emily no sofá com Sofia aninhada entre eles. Ethan no colo de Hannah, Elizabeth na poltrona, observando todos com admiração. Deveríamos honrar Hope, disse Sofia de repente. Bisavó, você disse que o tio Kevin teve uma filha que não pôde viver. Deveríamos lembrar dela. Jackson sentiu sua garganta apertar. Esta criança que havia conhecido tal perda queria comemorar a tragédia de outra criança. Isso é lindo, Sofia, disse Emily suavemente. Como deveríamos lembrar dela? Uma estrela, sugeriu Ethan. Mamãe sempre dizia, pessoas que amamos se tornam estrelas. Poderíamos conseguir que uma estrela fosse nomeada Hope. E assim fizeram. Jackson pagou para que uma estrela fosse oficialmente nomeada Hope Foster. E eles realizaram uma pequena cerimônia no Lincoln Park com Margaret Foster, que chorou lágrimas de cura quando soube que a família de Kevin estava honrando a filha que ela havia perdido. 6 meses depois, a adoção foi finalizada. Jackson oficialmente se tornou o pai de Sofia e Ethan. Emily, cujos sentimentos haviam crescido para algo que nem ela, nem Jackson podiam mais negar, aceitou quando Jackson propôs de verdade desta vez. Não para um juiz ou um caso legal, mas porque em algum lugar, no caos de construir esta família, eles haviam se apaixonado genuinamente. Hannah se tornou a tia Hannah, a excêntrica querida que trazia presentes em cada visita e levava as crianças em aventuras. Elizabeth passou seus meses restantes ensinando Sofia a assar as receitas familiares Miller, lendo para Ethan todas as noites, e finalmente encontrando a paz que havia lhe escapado por 30 anos. No dia em que Elizabeth faleceu, cercada pela família que havia encontrado novamente, suas últimas palavras foram para Jackson. Você fez o que eu não pude. Você quebrou o ciclo. Você escolheu amor sobre orgulho, misericórdia sobre amargura. Isso é o que faz de você um Miller digno de ser lembrado. 2 anos depois, Jackson estava naquele mesmo restaurante 5 estrelas, onde tudo começou. Mas desta vez, ele não estava sozinho. Emily sentava-se à sua frente, agora sua esposa, radiante com a gravidez. Sofia e Ethan corriam ao redor da mesa, mais velhos agora, confiantes e alegres. Hannah estava lá com seu novo namorado, rindo de algo que Ethan disse.
O garçom se aproximou. Senhor Miller, queríamos agradecer. Aquele fundo de bolsas que você criou para filhos de famílias em dificuldades mudou tantas vidas. O Fundo Memorial Hope e Sarah ajudou mais de 500 crianças somente neste ano. Jackson sorriu, pensando em todas as peças quebradas que haviam formado este lindo mosaico de uma família. Uma família nascida da tragédia, mas construída sobre escolha, sobre aparecer, sobre recusar-se a deixar o passado ditar o futuro. Não é sobre o dinheiro, disse Jackson, puxando Sofia para um abraço enquanto ela corria. É sobre garantir que nenhuma criança tenha que entrar em um restaurante e implorar por comida. Toda criança merece ser vista, ser amada, ter alguém que apareça por ela. Naquela noite, colocando Ethan na cama, Jackson olhou para o mapa de estrelas na parede. A estrela de Hope estava marcada com um adesivo especial bem ao lado de uma marcada Vovó Elizabeth e outra marcada Mamãe Sarah. Jackson, perguntou Ethan sonolento, você acha que eles podem nos ver? Todas as pessoas que se tornaram estrelas? Jackson pensou no potencial desperdiçado de seu tio, nas mulheres que ele havia ferido, nas crianças que haviam sofrido. Mas também pensou no perdão de Margaret, no retorno de Elizabeth, na família que eles haviam construído das cinzas. Acho que podem, disse Jackson. E acho que eles estão orgulhosos de nós, porque não deixamos que as partes tristes da história fossem o final. Escrevemos um novo final juntos. Ethan sorriu e fechou os olhos. Amo nossa família. Eu também, amigo, sussurrou Jackson. Eu também. E enquanto saía do quarto, Jackson percebeu que o homem vazio que havia se sentado sozinho em um restaurante 2 anos atrás havia partido. Em seu lugar estava alguém que entendia que a família não era perfeita, que o amor podia ser bagunçado e complicado e nascer dos lugares mais inesperados, mas era real e era suficiente. Mais que suficiente. Era tudo. Se esta história tocou seu coração, não se esqueça de curtir e compartilhar com amigos e familiares que precisam ouvir esta mensagem de esperança. Para continuar apoiando histórias como esta e ter acesso a conteúdo exclusivo, considere se tornar um membro do canal clicando no botão Torne-se um membro abaixo. Cada doação nos ajuda a continuar trazendo histórias inspiradoras como esta para você. Comente abaixo qual foi a sua parte favorita e qual história você gostaria de ouvir a seguir.